Estamos hoje retornando à questão do sujeito em psicanálise, e esse livro de Órbis Vital Brasil muito nos ajuda a pensar no sujeito. O que é o sujeito em psicanálise? O Freud teria tratado do sujeito em psicanálise? A meu ver, sim. Há uma divergência que afirma que a ênfase na questão do sujeito foi colocada por Lacan. Mas me parece que, mais uma vez, ela aparece em Freud. Então, tomando como referência essa problematização, o sujeito da dúvida, a partir do sujeito da dúvida, a gente pode discutir alguns aspectos, algumas consequências dessa concepção. Por que, por exemplo, uma questão muito prática, por que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de separar-se de outras pessoas? É uma questão clínica, uma questão cotidiana, uma questão que tem a ver com a prática terapêutica, inclusive. Bom, a gente apresenta aqui um modelo bem reduzido que problematiza essa dificuldade. É preciso, basicamente, considerar que existe uma ontologia negativa em psicanálise, ao contrário da filosofia, em que se trata da discussão em termos técnicos, né, relativa ao ser, as relações entre o ser e o nada, etc. Isso vem desde muito longe, desde pelo menos Platão, e é retomada na modernidade, mas com o impacto do conceito de inconsciente, isso fica considerado de um outro viés, como se o ser humano fosse marcadamente faltoso, faltante, que exige a assunção da castração no seu nível simbólico, do reconhecimento da incompletude que marca todo ser humano, todo falante. É por isso que estamos vivendo em sociedade, é por isso que nunca estamos realmente sós. A solidão, por mais dolorosa que seja, é uma espécie de ficção, é uma espécie de ilusão, que ignora o fato de que nós vivemos sozinhos Não há a eliminação desse imaginário que foi introduzido por Freud na ciência. A ciência, a partir de Freud, tem que lidar com essa questão do imaginário, né? Mas ele é operante, não quer dizer que ele não produz efeitos. É preciso, no entanto, admitir uma falta básica em todo e qualquer falante. E aqui a gente dá uma breve notícia, apoiado na obra de Freud, na obra de Lacan, na obra de Órbis Vital Brasil, uma breve notícia de como se estrutura o sujeito. Quem é esse sujeito? O sujeito do inconsciente, o sujeito pretendido, mas é também o sujeito que fala, o sujeito da fala. É também o falacer, é também o falante, é também uma função lógica entre dois significantes. S1, significante, S2, outro significante. Entre os dois emerge uma produção, as chamadas formações do inconsciente, xistes, atos falhos, sintomas, fantasias, delírios, alucinações, etc., etc. E do resto dessa operação sobra um A, o objeto pequeno a, que vai provocar a continuação dessa série significante. Isso aqui seria uma espécie de matriz simbólica, uma lógica mínima, a relação de S1 com S2, a relação de S1 com Sn, por extensão, uma lógica mínima
que pudesse transitar, mas não eliminar, transitar da psicologia para a lógica e da lógica para a psicologia. Porque não há simplesmente a eliminação da psicologia, do valor da psicologia, que foi muito abalado depois da crítica que o Lacan, uma crítica pertinente que o Lacan fez à psicologia do ego, que vicejou sobretudo nos Estados Unidos e que se adaptou ao American Way of Life, ao fortalecimento da ideologia do ego autônomo, da felicidade, do pragmatismo e da adaptação social. Isso acabou eliminando o caráter de um sujeito subversivo do desejo, que está sendo novamente colocado em questão. Muito bem, essa crítica é válida, mas ela se prolonga em relação à psicologia enquanto tal. Como se tivéssemos que jogar fora a psicologia. E não é esse, me parece, o caso. Porque o próprio Lacan diz, numa entrevista, que, puxa, eu deveria ter tratado mais da psicologia. Isso eu não fiz por conta da estrutura. Supõe-se que a estrutura seja a linguagem. Então, por que não trabalhar com as duas? Essa dimensão de uma lógica significante que ele começou a construir, portanto, a consideração dos fenômenos psíquicos discursivos, aqueles que fazem laço social do ponto de vista de uma certa lógica, no início muito marcadamente dialética e depois matematizante. Por que não considerar os dois polos, tanto da psicologia quanto da lógica? Então é isso que a gente tenta fazer ao considerar esses dois momentos lógicos chamados de alienação e de separação na constituição de um sujeito. Vamos, assim, examinar cada aspecto. Essa alienação não tem nada a ver com a alienação marxista, que pretende ser extirpada. O Lacan diz que não se trata disso, se trata de um dado permanente da constituição do sujeito, que começa na relação fusional da criança com a mãe e toda a problemática incestuosa dessa falta de distinção entre o bebê e o corpo materno. Isso abre para várias clínicas, inclusive da Melanie Klein. Aqui nós temos um neologismo do Bruce Fink, um analista de língua inglesa, talvez americano, né, que mostra essa fusão da criança com a mãe por esse neologismo de escrever o grande outro, other, como sendo a mãe. O grande outro no sentido da transmissão das palavras, né? Considerando-se que o grande outro é o tesouro dos símbolos, dos signos, dos significantes. Então, tudo isso, se não for elaborado psicanaliticamente, resulta num casamento fusional, em que predomina a paixão, o amor-paixão. Um amor que pretende fazer de duas pessoas uma só. Essa nostalgia pelo do incesto, dessa fusão. Isto, evidentemente, lança o sujeito no sofrimento da solidão, porque a cada dia ele constata que esse ideal é inalcançável, embora ele não pare de tentar alcançá-lo. Assim ele fica no exílio do gozo. Aqui nós temos duas categorias, de um e de outro, que produzem a criança entendida como objeto A. Segundo Lacan, a criança é
o objeto de desejo, o objeto causa de desejo e gozo dos pais. A relação lógica, toda a problematização do um e do outro. Então, isso está no seminário 11, alienação e a separação. Trata-se da criação, do estabelecimento da metáfora paterna a partir do significante nome do pai, aquele que porta a lei, mas que não precisa ser necessariamente o genitor. Numa família, o nome do pai, a função paterna, pode ser realizada pela avó, por exemplo, não necessariamente o genitor da criança. Basta que a mãe reconheça o pai da criança e lhe atribua essa função para que haja um mínimo de lei que orienta o desejo dessa criança para a saída da relação incestuosa. Aqui nós temos, então, a produção de uma separação que Lacan, aqui no seminário 11, faz uma brincadeira com o latim. Separare, separere, que dá o separir de alguma maneira. Isto é, um engendrar-se. As pessoas têm muita dificuldade de separação dos seus pares, porque elas ainda estão na alienação, na manutenção de um casamento fusional em que se vive tudo para o outro, né? Aqui é uma possibilidade de engendramento da sua singularidade, da sua liberdade, nos limites da loucura e da morte. Porque não se trata de idealizar a liberdade. A liberdade pode ser, segundo o filme do Buñuel, um fantasma da liberdade. É um filme famoso que ilustra essa questão. Não se trata também da liberdade do neoliberalismo, né? É algo que a gente dá conta do valor quando se perde, como dizia o poema da Cecília Meirelles. Nós somos sobredeterminados pelo inconsciente. Os nossos sintomas nos levam a fazer escolhas forçadas, mas ainda assim, escolhas. Somos escravos, mas também assumidamente responsáveis pela nossa existência, pelos vínculos que fazemos com nós mesmos e com os outros. Então você tem, ao contrário da solidão, você tem a experiência da solitude, em que, em termos muito simples, é como quando você pode ser uma boa companhia para você mesmo. Então, outro aspecto da questão do sujeito, de um sujeito barrado por um efeito de linguagem, por um efeito de significante, tem a ver com essa afirmação de que, segundo Lacan, de que a nossa subjetividade é estruturalmente bipolar. Essas variações de humor para cima ou para baixo, da chamada bipolaridade, que está muito na moda hoje, né? Lacan diz, não, todo sujeito é bipolar, a estrutura é bipolar, por efeito de uma cisão provocada por essa diferença entre o significante e o significado. Então, aqui nós podemos examinar essas dimensões da linguagem que nos ajudam a compreender a metáfora como um sintoma e a metonímia como um desejo, e aqui uma brincadeira que o Magno Machado Dias fez com a bandeira, com a inscrição da bandeira brasileira, ordem e progresso. O sintoma tem uma certa parada, uma certa paralisia que tem a ver com a ordem, e o desejo tem a ver com uma certa mobilidade, que a gente pode representar pela noção de progresso. O que não faz da psicanálise uma adepta
do progressismo, isso desde Freud, que não se considerava um progressista, muito até pelo contrário. Aqui temos, mais uma vez, a presença de um sujeito barrado, dividido por efeito de significante. Esse losango aqui quer dizer muitas coisas, mas a gente simplifica dizendo que mostra uma relação desejante. Um sujeito, numa cena, deseja um objeto, um outro, não é? Ilustrando de alguma maneira a fórmula da fantasia fundamental. Isso não se atinge, isso é uma espécie de axioma fundante das várias modalidades de fantasia. Do lado do sujeito colocamos o amor, aqui há uma relação de desejo nesse losango, e o objeto pequeno a é causa de desejo e de gozo. Neste seminário, o livro 14, chamado A Lógica do Fantasma, é surpreendente que o fantasma tenha uma lógica. A lógica é sustentada como um axioma da psicanálise, né? E o Lacan faz a diferença entre fantasia e fantasma que muitos autores não fazem. A fantasia, a meu ver, é aquela que de alguma maneira viabiliza o desejo, e o fantasma é aquele que aprisiona o sujeito nas suas fixações. É isso.